E agora eu vou falar com vocês sobre os direitos dos titulares. Falei para vocês que a lei ela vem com essa ideia de proteger os cidadãos brasileiros, em especial os brasileiros, né? Mas todos aqueles cidadãos que estejam no Brasil e, consequentemente, trouxe direitos para os titulares. Então vamos lá, a gente entender um pouco dos direitos. A lei trouxe mais de 10 e eu vou mencionar aqui para vocês 8 principais direitos que a lei trouxe. O primeiro deles, direito de confirmação e acesso. Que direito seria esse? Primeiro de tudo, antes da gente conversar aqui, lembrando que existe um canal de comunicação. É uma obrigação da lei que todas as organizações precisam ter um canal de comunicação estabelecido, aonde eu vou solicitar esses meus direitos. E onde é que fica esse canal de comunicação? Via de regra, esse canal fica na política de privacidade, que, como eu falei para vocês, no site institucional da organização. Então, quando você abre a política, você vai lá em canal de comunicação, está estabelecido quem é o encarregado, a pessoa que vai responder aquela sua solicitação, né, que é chamado também de DPO, de Data Protection Officer, que é aquela pessoa que faz a comunicação também, caso seja necessário, com órgãos fiscalizadores, como a própria ANPD, e vai te responder também às solicitações dos titulares. Então, voltando aqui, o direito de confirmação de acesso, quando você vai solicitar isso, é para você entender, obter da empresa a confirmação de quais tratamentos de dados, quais dados ele tem lá dentro da organização e o que é que ele faz com seus dados pessoais. O segundo direito que eu quero falar aqui com vocês é o de correção, ou seja, você verificou na empresa que existe algo que está incorreto de seus dados pessoais, você tem o direito de corrigir. Então, você pode solicitar a correção desse dado pessoal. O terceiro que eu trago aqui é o direito da anonimização, bloqueio ou eliminação. Primeiro de tudo, o que seria anonimização? A anonimização é uma técnica, através de medidas técnicas adotadas, que eu consigo retirar aquela informação e colocar uma outra que eu não consigo mais identificar quem é você. Então, são medidas aplicáveis que eu não consigo mais identificar quem é você. Mas será que todas as solicitações que eu fizer, a uma organização pedindo o direito à anonimização, eu vou ter como resposta positivo, sim? Não, nem todas. A empresa ela vai estudar se há essa possibilidade de anonimizar, dependendo da finalidade, ou se não tiver essa possibilidade, como por exemplo, um contrato de trabalho com empregados, o empregado ele não pode dizer, por favor, retire aqui do cadastro as informações minhas pessoais. Eu não consigo, porque a organização precisa utilizá-las para questões de E-Social, de contrato de trabalho, de execução do contrato de trabalho. Então, eu não posso, nesse caso, anonimizar. A empresa vai responder com a negativa, mas de forma fundamentada. Mas em alguns locais, em alguns momentos, para algumas finalidades, como de estudo, por exemplo, há essa opção de anonimização. Então, essa é a ideia. Há a possibilidade também de eu requerer, como titular de dados, o bloqueio dos meus dados. Também não é certo que a empresa vai me responder com a afirmação, dizendo que há a possibilidade de bloquear. Ela vai se negar, se for o caso de se negar, de fundamentar o porquê ela não pode bloquear. Vai depender aí de qual base legal ela está trabalhando para aquela finalidade. E também há a possibilidade de eliminação. Eu não ter mais aqueles dados, não poder mais trabalhar com aqueles dados porque o usuário, porque o titular de dados não quer. Há essa possibilidade também. O outro direito que é possível, que a lei trouxe para a gente, é o da portabilidade. Esse direito, inclusive, está sendo estudado e vai ter uma normativa específica pela própria ANPD. Algo que o titular ele pode pedir para que a empresa transfira aquelas informações para outra empresa, a portabilidade das informações. Um outro direito que eu trago para vocês é o da revogação do consentimento. Lembrando aqui que o consentimento é uma base legal trazida aí pela LGPD, que o titular ele vai dizer se quer, de livre e espontânea vontade, aceitar aquelas informações, aceitar que você vai conceder aquelas informações. Por exemplo, um termo de autorização de imagem e voz é um termo de consentimento. Eu vou dizer, eu titular de dados, vou dizer se quero ou não
conceder minha imagem e minha voz para as atividades que estão ali registradas, que estão ali previstas, escritas no termo de consentimento. E a qualquer momento, eu dando o meu consentimento, eu também posso revogar o meu consentimento. Então, esse é um dos direitos trazidos pela lei, que eu posso, nesse caso prático que eu trouxe, dizer que eu não quero mais conceder minha imagem. Há essa possibilidade. Outro direito que eu trago é o direito à informação sobre o tratamento de dados. Então, eu posso solicitar à empresa por escrito, é importante que seja a comunicação feita toda por escrito, quais os dados que são utilizados meus, né, dentro da empresa e para que são utilizados. Então, esse é um questionamento feito, né, por muitos usuários, inclusive em farmácias, porque são solicitados com muita frequência o CPF e você tem o direito, como consumidora final, como consumidor final, de entender para onde vai esses dados pessoais, para que serve essa coleta do CPF, enfim, e eles têm que responder de forma precisa e clara, conforme aquele princípio da transparência mencionado anteriormente. É o direito da oposição ao tratamento, né? Eu tenho o direito também de me opor a algum tipo de tratamento de dados feito dentro da organização. Então, eles, através da política de privacidade, tem que ser claro, dizer o que é que eles precisam, quais dados precisam, para qual finalidade, e eu também posso dizer, como titularidade, que não quero me opor a esse tratamento. Finalmente, chegando aqui ao fim dos principais direitos, o direito à revisão de tomadas de decisões com base ao tratamento automatizado. Isso está ocorrendo com frequência, em especial aí nas questões voltadas à proteção de crédito. Então, o titular ele vai ter o direito de solicitar revisão de decisões automatizadas, que já está acontecendo muito em decisões judiciais, esse direito de revisão a essas decisões automatizadas.